Há noites em que o corpo se deita, mas alguma coisa dentro de você continua de pé. As luzes se apagam, o silêncio toma conta da casa, e mesmo assim, a mente insiste em ficar acordada, revisando o dia, temendo o amanhã, procurando uma solução que ainda não chegou. Você conhece essa sensação? Fechar os olhos e perceber que o cansaço do corpo não é o mesmo cansaço da alma. O corpo pede repouso, mas o coração continua vigiando, como uma sentinela que se recusa a descansar o posto. Existem noites diferentes de todas as outras, não pela data, nem pelo que aconteceu durante o dia, mas por um cansaço que parece morar mais fundo do que o corpo consegue alcançar. Você pode ter dormido 8 horas e ainda assim acordar sentindo que não descansou nada. Isso acontece porque existe um tipo de sono que só resolve o corpo, e existe um tipo de descanso que alcança a alma. E são coisas bem diferentes. O corpo cansa com o esforço físico, com o trabalho, com a correria do dia, mas a alma cansa de um jeito mais silencioso, quase invisível. Ela cansa de segurar expectativas, de tentar prever o que ainda não aconteceu, de revisar decisões antigas, de imaginar cenários que talvez nunca se concretizem. E o pior é que esse tipo de cansaço não passa com uma noite de sono comum, porque ele não nasce do corpo, nasce de uma mente que nunca aprendeu a soltar. Existe um tipo de peso que ninguém vê. Ele não aparece nas fotos, não é notado pelos outros, não pesa na balança nem se mede em número. É o peso de quem passou o dia inteiro segurando tudo. E agora, na hora de descansar, descobre que não sabe como parar. Você trabalhou, cuidou, resolveu, decidiu, se esforçou, e quando finalmente chega o momento de deitar, o corpo relaxa, mas o pensamento continua trabalhando, como se tivesse medo de parar. Talvez você já tenha vivido isso centenas de vezes. Deitar, apagar a luz e sentir a mente correndo para os mesmos lugares. A conta que ainda não fechou, a conversa que ficou mal resolvida, o exame que está chegando, o filho que preocupa, a saúde que preocupa, o futuro que parece incerto demais para ser confiado a qualquer promessa. E ali, no escuro, você tenta mais uma vez resolver sozinho o que só o tempo ou Deus poderiam resolver. A alma cansada tem esse hábito antigo, tentar dar conta de tudo. Ela pega cada preocupação como se fosse um fio solto e tenta amarrar, entender, prever, controlar. Ela revisita o mesmo problema 10, 20 vezes, como se repetir o pensamento pudesse, finalmente, produzir uma resposta diferente. Mas a resposta não vem, e o que sobra é apenas cansaço, um cansaço que nenhuma noite de sono consegue apagar, porque não é o corpo que está exausto, é o espírito que está sobrecarregado de tentar ser Deus na própria vida. Talvez você reconheça esse movimento em você mesmo. É quase automático. Um problema aparece, e a primeira reação da mente é tentar resolvê-lo sozinha, imediatamente, ali mesmo, ainda que já seja madrugada, ainda que não haja absolutamente nada que possa ser feito naquele instante. A mente insiste, revira, calcula, se angustia, como se parar de pensar fosse abandonar a responsabilidade, como se ficar acordado, sofrendo, fosse uma prova de amor ou de compromisso. Mas não é. Muitas vezes, a vigília não muda nada além do seu próprio cansaço. Ela não resolve a conta em atraso, não cura a doença, não conserta a relação, não antecipa uma resposta que ainda vai demorar a chegar. Ela apenas rouba de você o pouco de força que sobrou para o dia seguinte. E no fim, você se vê preso em um ciclo estranho, cansado demais para pensar com clareza durante o dia e acordado demais para descansar durante a noite. Há muito tempo, ainda fora da fé, pensadores já perceberam que existe algo poderoso nesse momento entre a vigília e o sono. Na linha dos ensinamentos de Napoleon Hill, existe uma atenção especial para esse momento entre a vigília e o sono, quando a mente está mais sensível ao que recebe. Ele enxergava isso como um mecanismo mental, mas o que a Escritura revela vai além de qualquer técnica. Não é apenas sobre o que a mente absorve,
é sobre a quem você entrega aquilo que carrega. Porque existe uma diferença enorme entre programar um pensamento e descansar em um pai. E é aqui que talvez você precise ouvir uma verdade que muda tudo. Tentar resolver sozinho aquilo que já está entregue a Deus não é força, é apenas cansaço disfarçado de responsabilidade. Você pode amar alguém e ainda assim não conseguir consertar a vida dessa pessoa. Você pode se esforçar o quanto for e ainda assim não ter o poder de mudar um resultado que não depende só de você. E mesmo sabendo disso, a mente insiste em vigiar, em repassar, em imaginar cenários, como se a vigília fosse o preço que você precisa pagar para merecer que as coisas deem certo. Mas elas não dão certo por causa da sua insônia. Elas se resolvem, quando se resolvem, por um cuidado que não depende de você estar acordado, observando cada detalhe. Existe uma frase que eu gostaria que ficasse com você essa noite, não apenas nos ouvidos, mas dentro do peito. Você não precisa passar a noite vigiando aquilo que Deus já está sustentando. Repita isso devagar, dentro de você. Você não precisa passar a noite vigiando aquilo que Deus já está sustentando. Ele não dorme, ele não se distrai, ele não esquece daquilo que te preocupa. Enquanto você tenta, com as poucas forças que sobraram do dia, manter tudo sob controle, ele já está segurando o que você nem consegue enxergar. Agora, é importante entender uma coisa: entregar não é o mesmo que desistir. Isso precisa ficar bem claro, porque muita gente confunde as duas coisas. E por medo de parecer fraca, insiste em carregar aquilo que já deveria ter soltado. Desistir é abandonar, é deixar de se importar, é fingir que o problema não existe. Entregar é o oposto disso. Entregar é reconhecer que você se importa tanto, que decide colocar a questão em mãos mais capazes do que as suas. Pense em alguém que confia um filho aos cuidados de um profissional de saúde antes de uma cirurgia delicada. Essa pessoa não parou de amar o filho. Ela não desistiu de cuidar. Pelo contrário, justamente porque ama, ela reconhece os próprios limites e entrega aquilo que não sabe fazer sozinha para quem tem mais capacidade de agir. A entrega, quando é genuína, nasce do amor, não da indiferença. E é exatamente assim que a Escritura nos convida a entregar a Deus aquilo que pesa. Não porque paramos de nos importar, mas porque reconhecemos que Ele pode fazer o que nós não conseguimos. Existe uma diferença bem clara entre soltar algo por cansaço e entregar algo por confiança. Quando você solta por cansaço, geralmente volta a pegar de novo assim que a força retorna, porque nada mudou de verdade dentro de você, apenas o corpo pediu uma pausa. Mas quando você entrega por confiança, alguma coisa se transforma internamente. Você continua se importando, continua orando, continua fazendo o que está ao seu alcance durante o dia, mas para de carregar sozinho o peso da noite, porque reconheceu que existe alguém maior cuidando do que está fora do seu alcance. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma dificuldade e dormir de formas completamente diferentes. Uma delas passa a noite revirando, tentando prever cada desdobramento possível. A outra hora entrega e descansa, não porque a situação seja mais simples, mas porque a forma de carregá-la é diferente. A circunstância pode ser idêntica. A entrega é que muda tudo. Talvez você tenha crescido ouvindo que orar por algo e depois continuar preocupado é uma espécie de contradição. E é verdade, de certa forma. Porque a oração, quando é sincera, deveria ser seguida de descanso, não de mais vigília. Mas isso não significa que descansar seja fácil. Muitas vezes oramos com a boca e continuamos vigiando com o coração, como quem entrega as chaves da casa, mas fica do lado de fora, espiando pela janela para garantir que tudo está sendo feito do jeito certo. Deus não pede isso de você. Ele pede confiança, não supervisão. Há uma cena na Bíblia que fala profundamente com quem está cansado. Elias, depois de viver dias intensos, chegou a um ponto de esgotamento tão grande que já não conseguia enxergar o próximo passo com clareza. Ele se afastou, sentou-se debaixo de uma árvore e adormeceu. E o mais bonito é perceber que Deus não começou aquele encontro cobrando explicações.
Deus não exigiu que Elias fosse forte naquele instante. Não deu primeiro uma ordem, uma missão ou uma resposta longa. Primeiro Deus cuidou dele, permitiu que descansasse. Depois o alimentou. Só então, no tempo certo, veio a direção. Isso ensina algo precioso para esta noite. Às vezes, antes de Deus te mostrar o próximo passo, Ele cuida da sua força. Nem todo cansaço precisa de uma resposta imediata. Nem toda alma sobrecarregada precisa de mais uma cobrança. Às vezes, o que você precisa primeiro é parar, respirar, descansar e permitir que Deus cuide de você no silêncio. Talvez você esteja tentando receber direção, mas o seu coração está exausto demais para escutar. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Deus esteja primeiro te chamando para repousar. Porque descanso também pode ser cuidado de Deus. Sono também pode ser parte da cura. E nem sempre a noite precisa terminar com uma solução. Às vezes, ela precisa terminar com confiança. Quantas vezes você já tentou esperar tudo se resolver para só então permitir que seu coração descansasse? Quando essa situação passar, aí eu relaxo. Quando essa resposta chegar, aí eu durmo tranquilo. Mas e se o convite de Deus para esta noite for outro? E se Ele estiver te chamando para descansar antes de entender tudo, antes de controlar tudo, antes de ver a solução completa? As Escrituras falam sobre isso de forma simples e profunda. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é uma frase sobre a ausência de problemas, é uma declaração de confiança. E existe ainda aquela promessa quieta, quase sussurrada, de que Deus dá aos seus amados o sono. Não como recompensa por mérito, mas como presente para quem aprende a confiar. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas que pode mudar essa noite de um jeito profundo. Eu quero que você, em silêncio, dentro de você mesmo, comece a nomear os pesos que está carregando. Não precisa dizer em voz alta, só precisa ser honesto. Talvez seja a saúde de alguém que você ama e a preocupação constante com um diagnóstico, um tratamento, uma recuperação que parece demorar demais. Talvez seja uma relação desgastada, palavras que ficaram por dizer, um silêncio que dói mais do que uma briga. Talvez seja o trabalho, a insegurança sobre o futuro profissional, o medo de não dar conta, a pressão de sustentar uma casa inteira sozinho. Talvez seja um filho que está tomando decisões que te tiram o sono, um filho que você não pode mais controlar, apenas confiar. Talvez seja uma culpa antiga, algo que você fez ou deixou de fazer e que insiste em voltar exatamente na hora de dormir, como se a escuridão fosse o momento perfeito para reabrir feridas. Talvez seja a solidão, o peso de enfrentar tantas decisões sem ter com quem dividir. Talvez seja o luto de alguém que já partiu e que ainda dói mais à noite do que durante o dia. Talvez seja simplesmente cansaço, um cansaço sem nome específico, apenas a sensação de estar carregando mais do que deveria, por mais tempo do que conseguia suportar. Você não precisa ter todas essas respostas prontas, só precisa ser sincero consigo mesmo sobre o que realmente pesa hoje. E ao identificar isso, entenda que nomear não é reviver a dor, é justamente o oposto. É reconhecer o que existe para então poder soltar. Ninguém consegue entregar aquilo que nem admite estar carregando. Seja qual for o peso, dê um nome a ele agora. E ao nomear, imagine com toda sinceridade entregando esse peso nas mãos de Deus. Não como um gesto simbólico e vazio, mas como uma decisão real de parar de segurar sozinho aquilo que sempre foi grande demais para as suas próprias forças. Se você quiser, podemos fazer isso juntos em forma de oração. Não precisa repetir em voz alta, pode ser apenas no coração. Senhor, eu trago diante de Ti tudo o que carreguei sozinho até agora. Entrego o que me preocupa, o que me cansa, o que me tira o sono. Eu não consigo resolver tudo e reconheço isso diante de Ti. Tu já sabes de cada detalhe, de cada medo, de cada pergunta que ainda não tem resposta. Esta noite, eu escolho descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque confio em quem pode resolver.
guarda meu coração, aquieta minha mente e que eu durma em paz, sabendo que estou nas tuas mãos. Amém. Talvez, ao terminar essa oração, uma parte de você ainda sinta uma resistência estranha, quase como um desconforto por estar descansando enquanto ainda existe algo pendente. Esse é um sentimento comum e vale a pena olhar para ele com honestidade. É a culpa de descansar. Muita gente foi ensinada, direta ou indiretamente, que descansar antes de resolver tudo é uma espécie de fraqueza ou até de irresponsabilidade. Como se merecer o sono dependesse de ter dado conta de tudo primeiro. Mas isso não é o que a fé ensina. Descansar não é sinal de que você parou de se importar. É sinal de que você entendeu finalmente que não é só você quem sustenta as coisas. Você pode amar profundamente uma pessoa, uma situação, um projeto, e ainda assim dormir em paz, porque o amor não exige vigília constante, exige apenas cuidado no seu tempo certo e confiança no tempo que não é seu. Você não é negligente por dormir. Você não é indiferente por descansar. Você está apenas reconhecendo os seus próprios limites. E isso, longe de ser fraqueza, é uma forma silenciosa e madura de sabedoria. Ninguém consegue vigiar tudo o tempo todo sem se destruir aos poucos. E Deus, que conhece exatamente do que somos feitos, nunca pediu que fôssemos infinitos. Ele pediu que confiássemos nele, que é. Talvez essa noite você ainda não tenha todas as respostas. Talvez o problema continue exatamente como estava antes de você começar a assistir a esse vídeo. Mas alguma coisa pode ser diferente dentro de você, a forma como você carrega esse problema. Você pode continuar segurando com as duas mãos, apertando com força, perdendo o sono, perdendo a paz. Ou pode, com toda sinceridade, abrir as mãos e deixar que Deus segure o que só Ele tem capacidade de sustentar. Feche os olhos, se estiver deitado agora, e permita-se sentir o peso do corpo afundando no colchão. Sinta os ombros relaxando, a respiração desacelerando. E junto com o corpo, permita que a mente também descanse. Você já fez o que podia fazer hoje. O restante não depende mais das suas forças. Que esta noite seja, para você, uma noite de descanso verdadeiro. Que o sono chegue suave, sem a necessidade de resolver tudo antes de fechar os olhos. Que você acorde amanhã mais leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu, nesta noite, a entregá-los a quem realmente pode carregá-los. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Que você durma protegido, descanse tranquilo e desperte renovado, sabendo que não esteve sozinho em nenhum momento da escuridão. Que a sua respiração se acalme aos poucos, que os pensamentos percam a urgência que tinham há pouco. E que mesmo sem perceber o exato instante, o sono chegue como algo natural, sem luta, sem esforço, sem a necessidade de vencer o dia mais uma vez antes de merecer descansar. Que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que alguma coisa mudou, ainda que discretamente, porque hoje você aprendeu a distinguir o que é seu para carregar do que sempre foi de Deus para sustentar. Se esta oração trouxe um pouco de descanso para o seu coração, curta esse vídeo para que essa palavra alcance outras pessoas que também estão cansadas de vigiar sozinhas. Inscreva-se no canal para continuar caminhando com esse tipo de conteúdo, que fala sobre fé, descanso e confiança para os dias e as noites difíceis. E se você quiser declarar essa entrega agora, escreva nos comentários: esta noite eu descanso em paz. Durma bem. E que a próxima vez que o peso da noite tentar te visitar, você já saiba no fundo do coração que não precisa vigiar sozinho aquilo que Deus já está sustentando.